mas na verdade não é. Não é a tranquilidade de uma aula simplesmente de humano, né? Mas porque é uma responsabilidade. Então eu não falo de mim, falo do Senhor, né? E daquilo que Deus tem feito também na minha vida. É como uma pessoa uma vez falou assim para mim, eu olho para você assim e vejo que parece que Deus é de verdade ali com você, né? Porque você fala assim tão fortemente, aí eu falei, não parece não, Ele é. Amém. Você não pode ver, eu não posso ver, mas eu posso sentir e tomar posse que Ele é. Se Ele traz um defunto que morreu à vida, então é porque Ele é verdadeiro, né? Então eu não posso falar assim, talvez assim, mais ou menos. Não, é da experiência do propósito de Deus. Então, deve ser por isso que muitas das vezes, como eu digo para mim, né? Talvez é isso que vem com mais força para o meu lado, né? Situações, porque você tem fé, você acredita, e naquele momento é para te fortalecer. E como a pastora Regina pediu para trazer a palavra, né? Dizendo o tema, né? Nosso futuro está nas mãos de Deus. Eu disse amém. É o que eu tenho falado, declarado, né? Que o futuro está nas mãos de Deus. O meu futuro está nas mãos de Deus. O seu futuro está nas mãos do Senhor. O mundo está nas mãos do Senhor para o futuro, né? Vamos chegar agora em 2025. Eu não sabia nem se eu chegaria em 2025, né? Aí falava assim, era longe, né? Ela estava tão distante. E agora já está num passo de quase uma semana, 2 semanas, aí chegamos 25, né? Quando eu falava assim, 2030, meu Deus, como isso vai longe. Eu vou estar lá bem velhinha, né? E provavelmente não vou estar tão velhinha, né? Vou estar na medida certa, no tempo certo que Deus assim permitir, se Ele não vier, né? Mas se Ele vier, eu prefiro estar lá com Ele e embora com Ele. Amém? Glória a Deus. Então eu quero compartilhar aqui com os irmãos algo que se foi coando no meu coração, né? Eu falei para o pastor Eloy, eu acho que não tem nada, ele te tem, eu vou espremer aqui para ver se sai alguma coisa. Ele disse, sai, calma aí, espera, né? Então, amém. Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia, um texto conhecido, uma história conhecida, de 1 Samuel, capítulo 17, ali de Davi, que se levanta para que ele fosse mesmo assim aquele que pudesse trazer a vitória do futuro para o povo de Israel, né? Então eu quero que nós podemos agora, em nome de Jesus, assim, receber isso, né? Porque é o Senhor que está no futuro, é o Senhor que está no nosso amanhã. O hoje eu estou aqui, eu posso fazer agora, mas o amanhã só pertence ao Senhor. Daqui a pouco também só pertence ao Senhor, né? A gente faz os planos, mas é o Senhor que vai executar. Aqui o povo também foi assim, eles fizeram os planos, mas Deus é que vai executando. E no trajeto dessa execução tem muitos percursos, né? Tem muitas trajetórias. Amém? Então Isaías, ó. 1 Samuel 17, no verso 1, ele diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Soco, que está em Judá, e acamparam-se entre Soco e Azeca, em Efes-Damim. Esses nomes assim são meio trabalhosos, mas nós vamos lá. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Ela, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado de Dalém, e os israelitas no outro monte, do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gade, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia canaleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 6 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não
Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos, porém eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, acamparam-se e temeram muito. Amém. Até aqui um pouquinho, por enquanto, né? Então, aqui conta-se que esse homem se preparou. Até falei assim, não é por acaso, é por propósito, né? Falando de altura ali, eu falei, Deus está falando, Kate, continua. Ele passou a ideia, mas a Carol está falando de altura, né? E aí na hora eu fui lembrando, né? Eu falei, olha, tá bom, continua na sua linha, né? Então aqui fala de um homem muito grande que se levantou, né? Para trazer uma afronta. E aí é como a gente observa, né? Eu, por exemplo, sou baixinha, 1,60 m e pouquinho. Quando veio mais alta, quer intimidar, né? Fala assim, ó, calma aí, eu estou baixinha, né? Se ele me der uma rasteira aqui, ele ganha no negócio, né? E aqui deixou claro, e também a postura, a posição desse guerreiro. Ele se apresentou. E é assim que muitas das vezes a gente vê que os gigantes que vêm sobre nós, sobre o nosso futuro, sobre nossos propósitos, eles vêm grandes e armados, para que você possa recuar, né? Então, ali naquele momento, aí eu quero te convidar aqui para o verso 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: peço-te leva-te para teus irmãos uma ênfase de trigo tostados e 10 pães, e corre lá e leva-os ao acampamento dos seus irmãos. Porém estes 10 queijos levai-os ao comandante de 1000 e visitará os teus irmãos e vê se vão bem, e darás uma prova de como passam. E aí parou aqui, né, um pouquinho. Como o texto é grande, mas eu vou trabalhar assim um pouquinho. Então aqui diz que Davi, nesse momento aqui, os irmãos de Davi, os filhos de Jessé, estavam lá nessa guerra, né? Nesse propósito lá para estava naquele momento lá para se levantando para lutar, para guerrear por causa daquela nação. Então aí, olha só, aí fica sabendo, o pai falou assim, ó, tem que ver como é que estão os outros filhos lá, também você não pode abandonar todos. E aí chama aquele que é tão pequeno, né? Fala assim, eu não tenho mais um filho, vou chamar ele para que ele possa ir lá e ver os irmãos. Aí quando eu estava lendo, decorrendo aqui, né? Por que será que chamou Davi? Porque Davi talvez era aquele filho que falava e relatava as coisas todas, com mais detalhes, né? Sempre tem aquele que é mais, como é que eu posso dizer? Mais detalhista, né? Que ele traz mais segurança, verdade na palavra, né? Então, o pai lá o pai de Davi pede para ele ir, né? E Davi pega e vai lá ver os seus irmãos. E quando Davi chega lá, que vai olhar, que vai ver, ele se surpreende e começa a ouvir o que estão falando e o que está acontecendo naquele momento. E aqui nós, a cada dia, né, a gente pode ver que as batalhas, elas vêm sobre as nossas vidas, as batalhas vêm no decorrer do ano, e é como o Senhor, na hora da oração ali, eu estava orando, o Senhor falando assim, nós não podemos nos intimidar com aquilo que já passou, igual a pastora Regina falou, muitas vezes o passado, ele vem para trazer a sua lembrança, para que você se intimide e fale, eu fracassei, eu errei, agora eu parei. Não, eu vejo assim, errei, quem é que não erra? Aquele que nasceu, errou. Somos seres humanos, né? Mas o passado não vai poder o quê? Deixar eu parada. O passado ele vem para me trazer uma experiência, para me trazer um fortalecimento, para me direcionar, até para me ensinar. Porque tudo o que aconteceu no passado, a gente pode saber que não foi em vão. É como diz, até um leite que se derramou, se ele não tivesse derramado, da próxima vez que você colocasse, que hoje não existe mais isso, né? Coisa mais rara você colocar
ferver, você não saberia que ele derramava se ele não tivesse derramado no passado. Nós sabemos algo que no futuro, porque algo aconteceu. Então você vai ter o cuidado, o zelo para o futuro. Não é assim? Então, Davi foi lá. Ele começou a ouvir o que ele vai escutando no meio do caminho, né? E Davi, ele poderia ter se sentido assim, né? Humilhado, como diz assim, eu não estou preparado, eu não fui escolhido, eu não tenho esse porte todo, né? Eu não fiz parte da seleção, aí se sentiu excluído, né? Eu quero dizer, quantas vezes o passado vem para nos fazer isso, deixar você excluída, para você se achar que você não é capaz. E Davi estava lá, com a sua humildade, né? E aí Davi poderia ter falado assim para o pai dele: não, pai, eu não vou. Sabe por quê? Porque o Senhor mandou os seus filhos queridos. Filho, gente, quem tem mais de um sabe que é meio complicado, quem só tem uma bênção. Mas fala, por quê? Não fui eu que tirei. Eu digo, filho, perguntei, quem foi que tirou? Não, é que eu só estou pedindo para tirar, né? E aí, o que acontece? Davi podia ter sido o quê? Ele podia ter sido naquela hora lá assim: não, eu não vou. Tá achando o quê? Que eu sou o quê? Entregador de marmita? Eu sou o entregador de só serviço, eu sou serviçal, né? Que eu digo para vocês, no começo da minha vida, né? Minha mãe sempre precisava muito de mim. Meu Deus, quando era 4 irmãos, tudo era quente. Quente aqui, quente aqui. Aí eu falava assim: eu sou a escrava dessa casa. Eu dizia: eu não pareço com a minha mãe, eu sou diferente dela. Tá vendo, ó, meus cabelos? É por isso, eu não nasci da barriga dela. Eu devo ser filha adotiva, devo ter filho, alguma coisa, e ela só precisa de mim. Aí ela falava: não, filho, mas por que você não chama as outras? Porque você faz com um amigo que conversa, mãe. É só ensinar para outra, ensinar para dizer: ei, não, Kate, você. Tudo era Kate, né? E aí eu já cantei lá na igreja. E aí eu não parecia muito com a minha mãe. E aí nos finais do tempo agora, o Senhor um dia falou assim: olha para o teu espelho, olha para você, olha para a sua mãe. Você parece sua mãe, você é filha da barriga da sua mãe, né? Não podia ser da barriga emprestada e parecer com ela. Não podia, não é verdade? Mas eu me sentia como aqui Davi, aquela que em todo o tempo estava para quê? Para a escravidão. Sempre estava lá para servir. Mas era o quê? Era Deus me preparando para o futuro. Deus me preparando para o futuro, né? Eu digo assim com prazer. Quando minha mãe sai e viaja, meu pai ele come com a comida das minhas irmãs, mas ele prefere comer a minha. Parece que quando eu estou, a minha mãe está, sabe? Eu faço assim quase igual ela. E as outras não, tá lá, tá mais ou menos. Tipo assim, tá feito, né? Então, muitas das vezes é isso. O passado, ele veio, né? E para trazer o quê? Essa responsabilidade para o futuro. E hoje eu sei do futuro, né? Daquilo que eu tenho para agora, para hoje. Então Davi, ele estava lá nesse sentido. E aí no decorrer da sua vida, né? Muitas das vezes nós desperdiçamos as nossas oportunidades porque recusamos fazer algo que é tão simples. Você sabia? Porque muitas das vezes a autoridade pede, né? Vamos supor, alguém te delega alguma situação, um serviço, e aí muitas vezes nós achamos que é muito baixo aquele serviço para você, e aí a gente fala assim: não vou fazer. Amados, o que vier na minha mão para fazer, eu vou fazer. Sendo lícito, sendo agradável, eu estou fazendo. Muito pequeno que seja. Por quê? Porque naquele momento eu estou aprendendo, estou servindo. E uma coisa que nós precisamos entender: nós nascemos nessa vida para ser útil para o outro. Para o outro. A gente precisa aprender a servir mais, né? É igual eu digo, lá em casa, graças a Deus, todo mundo quando fala dos meninos, fala: nossa, eu sou assim prestativo, né? Quando eu fui em Curitiba, na casa da irmã lá, da Ângela lá, nossa, mas como ela é prestativa, como ela ajuda, não sei o quê. Aí eu também terminava com o meu café, eu ia lavar a louça: nossa, mas ela é igual a você. É isso. Porque eu não preciso ficar esperando pelo outro. Mas também muitas das vezes, né? Igual eu digo, adquirir umas dores, adquirir umas enfermidades, porque não aguentava esperar. Até nisso Deus está tratando, né? Hoje eu digo para você, eu aprendi a esperar. Aprendi. Hoje, né, Jonathan? Eu
sento e espero acontecer. Se não fez, aí eu falo assim, agora acho que agora é a hora de eu entrar. Agora é a minha vez. Mas eu vou esperar até onde que vai. Coisas que eu não fazia. Não tinha, né? Por quê? Porque justamente isso, porque eu aprendi muito a servir, a se doar. E isso é bom, mas como diz a própria palavra, tudo tem que ter a sua cautela, né? A sua dosagem. E muitas das vezes a gente quer. Então Davi, ele não desperdiçou a oportunidade de ir. E além do caminho, né? No decorrer aqui do texto, fala que quando ele não foi de qualquer jeito, ele se preparou e ele ainda deixou um servo lá, cuidando do seu serviço. Por isso que quando nós vamos sair, né, quando nós vamos deixar algo, precisamos ir para outro lugar, você tem que deixar alguém responsável por aquilo que você precisa e estava fazendo, né? Não é abandonar, é isso. Olha só, uma vez eu falei assim, eu vou abandonar tudo, né? Quero abandonar o ministério, abandonar a família, vou dar uma loucura aqui. Aí o Senhor disse assim, isso não é de ti, para com isso. Eu confesso meu pecado e ainda bem que eu tenho Deus para falar comigo. Ei, cai na real. Você falou agora. Você está cheia de si. Você está com vontade de si. Mas ei, você não é assim. Isso não é você. Aí você tem que parar e respirar e assumir o seu erro. Assumir que não é você de verdade, amados. Mas muitas das vezes o que nós fazemos? Nos enganamos, né? Nos enganamos, mas não, precisamos ser verdadeiros, né? É isso, é você colocar no papel e saber quem você é. Olhar para você e saber quem você é. Eu sou o quê? Uma filha amada do Pai. E as outras pessoas são os meus irmãos. Então, o que depender de mim, eu vou fazer para agradar a Deus em primeiro lugar, né? Ah, vou agradar meu marido. Não, meu marido tem segundo plano. Aí os filhos vêm em terceiro. E agora meus netos, né? E aí quando eu carrego essa boneca da Tiffany, eu já falo que meus netos. Quando ela começa, vou levar, eu digo, olha mulher, se você levar, vai ter que carregar teus filhos. Não, aí depois ela me dá, eu digo, olha, eu vou deixar a sua filha aqui. Não vou, eu digo, então carrega, porque você carrega os meus. Né? Mas isso, então você saber quem você é. E Davi tinha segurança de quem ele era. E por isso, sabe o que aconteceu? Davi obedeceu. Isso que me chamou a atenção. Davi obedeceu. Por causa do futuro que ia lá na frente. Amados, eu estou obedecendo para o futuro que Deus me chamou. Mesmo que os meus olhos, mesmo que os seus, mesmo que os nossos, mesmo que a própria família não veja, né? Mas Deus está vendo e Davi obedeceu. Ele teve a coragem, a ousadia de obedecer o mandado ali, a ordem do seu pai. Quantos hoje os filhos não obedecem os pais? Naquilo que é bom e nem naquilo que é errado, né? Então assim, a gente acha que hoje, igual a gente fala, né? Os filhos sabem mais do que os pais não sabem, né? Eu não sei mais do que meus pais. Eu sou filha. Eu tenho que tomar essa vestimenta, né? Eu tenho que tomar esse pensamento e essa ordem. Eu sou filha, então eles sabem mais do que eu. Mais um pouco, né? Então vamos lá. Davi foi e ele não desperdiçou. E nesse momento ele colocou a ordem lá para que ele pudesse ir e deixar o seu trabalho com alguém que era responsável, porque ele tinha que ir com segurança, Marcos. Ele tinha que ir com segurança. Eu digo para você hoje, né? Eu lá na igreja hoje, graças a Deus, eu digo assim, eu posso ir e deixar tranquilo. Se eu deixei na mão, tá bom. Tá bom. Antigamente eu falava, meu pai, como é que tá, como é que foi, que meu pai fechou, trancou, deu, né? Não! Ei, ele é responsável, né? É isso que vem para o futuro, é eu delegar e pronto, acabou. Hoje eu confio e descanso. E no decorrer desse caminho, o que aconteceu com Davi? Olha a oportunidade. Davi, lá no verso 23. Estando Davi ainda a falar com ele, e eis que subiu do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Davi ouviu o quê? O Golias afrontar o povo, porque ele se achava o melhor.
né? Se achavam importantes. Golias falou, eu sei. E ele começou a afrontar. E Davi, no decorrer da situação lá, ficou o quê? Deixa eu ouvir aqui. É como dizer, por que Davi tinha que ouvir? Porque ele era pequeno. Aí os adultos falando aqui, né? Os altos, aquelas pessoas grandes falando lá. Ah, vai ter mérito, vai ter prêmio, vai ter recompensas, né? Mas Davi não estava querendo a recompensa do homem. Davi não estava querendo a recompensa da terra. Davi não estava querendo a recompensa que Saul ia dar, não. Porque Davi, ele sabia do propósito dele. Muitas das vezes, amados, nós nos perdemos por, sabe o quê? Olhando as recompensas dessa terra, nesse mundo, né? E nós precisamos. Aí o que aconteceu lá com Davi? Davi foi e ouviu. Ele ouviu e falou assim: calma aí, está afrontando o meu Deus, está afrontando o povo de Deus, está afrontando, né? E aqui diz, né? Deixou bem claro lá que Davi ouviu aquilo lá uma vez, mas por quê? Já tinha sido afrontado durante 40 dias. 40 dias você sendo afrontado, ó. 40, pensa, se um dia só alguém já começar a encher os seus miolos, né? Começar a falar alguma coisa da sua dúvida, lançando dúvida, lançando palavras negativas para você, eu digo assim, você já vai murchando, né? Imagine 40 dias. Eu falei, meu Deus, aqui o povo, cada dia que passava eles estavam tremendo, cada dia que passa eles estavam ficando mais abatidos, eles estavam ficando ali preocupados. Será que nós vamos conseguir vencer? E aí, como a pastora Regina falou, né? Passamos 2024 todinho, estamos chegando no final de 2024 para iniciar 25, para a honra e glória do Senhor. Deus, o Senhor vai nos permitir, né? E durante esse ano, né? Esses 360 alguma coisa, né? 50 e pouco talvez, né? 365, não, 365 esse ano, né? A gente já concluiu dia 31. Mas durante esse ano todinho, quantas afrontas nós já ouvimos, amados? Quantas surpresas nos pegaram, né? Mas o passado foi. Até ontem foi o passado. Hoje nós estamos no presente, amanhã é o futuro. Amém. E Deus nos sustenta. E Deus sustentou. Amém. E a gente, pensemos aqui é como aquele povo, né? Ficamos ali um pouco temerosos, esperançosos, dizendo, e agora? O que será de nós? Mas nós não podemos esquecer que tem um Deus que está ouvindo as nossas orações. Deus está ouvindo o clamor do seu povo, né? É como o Senhor falar comigo, filha, eu estou ouvindo o que você está pedindo. Agora o que? Aprenda a ouvir e descansar, né? Aprenda a confiar. E nós precisamos disso, né? Aprender a confiar, a descansar naquilo. Porque o futuro nosso, amados, não é o futuro que o homem tem para nós, é o futuro que Deus tem para nós e é exato. É exato. E daí, naquele momento lá que Davi ouviu essas palavras, o que Davi fez? Ele foi e se preparou, né? Ele foi lá e se preparou. E ele não foi lá com a cara e a coragem, não. Olha só a obediência desse homem, desse menino, né? Um menino. Ele foi lá e falou para Saul. Aí Saul já era o dono, né? Como diz assim, o maioral. Olha, como diz assim, você tá doido, menino? Você tá doido? Você tá pensando o quê? Como é que você vai desse tamanho? Eu vou te preparar, eu vou te equipar. Mas naquela hora lá, Davi obedece. Aí ele é mais velho, ele sabe. E Davi vai lá e veste, né? Ele vai lá e se prepara como os olhos de Saul queria. E olha que Davi, ele sabia do seu futuro, que já tinha sido ungido, mas ele não falou assim, eu sou o dono da verdade. Mas nós não somos o dono da verdade. O dono da verdade é o Senhor. Amém. Amém? Amém. É como eu digo, se o Deus que eu sirvo na igreja, se o Deus que eu oro na igreja não for o Deus que eu posso servir em casa, ou o Deus que está comigo em todos os lugares, qual é esse Deus que eu sirvo? Ele só serve na igreja? Só quando a gente está aqui reunido no Salmo 133? Ele vai ordenar a bênção? Não, ele está ouvindo e ele está fazendo. E ele é o Deus da igreja, ele é o Deus que está em casa e é o Deus que você está no trabalho. Por isso que nós precisamos o que? Obedecer e saber quem nós somos, aonde nós estamos.
Os outros, é como eu falei ontem lá com a Larissa falando assim com ela, sabe o que acontece? É como diz a própria palavra, as pessoas estão vendo Cristo em nós, eles estão vendo na gente. Amém. Naquilo que é bom, naquilo que é ruim, estão vendo, assistindo a nossa vida, né? Uns observam mais com detalhes, outros observam menos, mas somos observados. E naquele momento Davi obedeceu ali Saul, foi, se preparou, fez, né, como estava sendo pedido, mas naquele momento Davi olha e fala assim: não, esse negócio, essa roupa não é para mim, essa situação não é para mim, não é do jeito que você está pensando. Eu tenho que lutar com as armas que elas são o quê? Poderosas em Deus, né? Como diz a palavra. Eu tenho que lutar com as armas certas. Aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso é para você, mas para mim também. Só que cada um tem a sua luta, cada um tem as suas guerras. Mas o Deus, Ele é Deus para todos. Ele te dá as estratégias certas, né? Ele dá as estratégias certas. E naquele momento, Davi, ele vai e deixa, né, aquelas roupas lá. Ele fala para Saul: não consigo. Se eu for desse jeito, com a sua vontade, da sua forma, eu vou virar comida de bicho. E outra, eu não estou indo lá simplesmente por mim sozinho, não, porque foi falado, né, lá no caminho. Depois você pode ler em casa, né, fica dever de casa para você. Aí falava no caminho, o quê? Porque Davi estava colocando não só a própria vida dele, mas a vida da família, a vida de um povo, né? E é isso que eu tenho falado: Senhor, aquilo que o Senhor tem não é só para a minha vida, é para a vida de todos. E como eu disse, as pessoas estão olhando, estão observando, então elas estão vendo, né? Se muitas das vezes o outro confia, não é porque simplesmente ele só confia por confiar, não, é porque ele está vendo que você confia. Eu tenho fé, você tem fé, né? E cada um vai lá adiante. Então Davi, naquele momento, ele lança seu coração em Deus e ele se levanta. Agora, glória a Deus. E nós estamos nos levantando, amada. Cada dia que nós viemos para a igreja, cada dia que nós oramos, que você lê a Bíblia, você se levanta. O crente só se levanta lendo a Bíblia, a palavra de Deus. É como falando aqui no cântico que estava cantando, né? Sentando na mesa, conversando com Deus. Eu peguei esse costume, né? De sentar na mesa, botar minha Bíblia, botar meu livro, botar ali a caneta e estar ali se preparando e tendo esse tempo, né, com Deus. Porque, meu amado e minha amada, se nós, como a gente fala assim, todo mundo tem 24 horas. Tem dia que o dia parece extenso, tem dia que o dia parece menor, mas as 24 horas existem. Mas eu já tive experiência: quanto mais eu busco o Senhor, mais o dia rende e mais tranquila eu fico. Agora, quanto mais, já tive essa experiência. Um dia eu falei assim: eu só de propósito, vou teimar comigo. Hoje eu não vou ler a Bíblia de manhã, eu não vou, só vou orar rapidinho. E eu vou pegar e vou cuidar. Meu Pai, eu quero ver a experiência como é que é. É um dia sufocante. É um dia de luta, é um dia de história, é um dia de sufoco, é um dia que quase tudo dá errado, né? Mas no dia que você busca, você ora, nem que, não precisa ser, como diz, uma hora, meia hora, é o tempo que você tem com Deus. Eu não posso cronometrar o tempo com Ele, entende? Tem dia que dá tempo de ser muito tempo, tem dia que o tempo vai ser menor, mas você tem aquele encontro, não é? Porque muitas das vezes, amados, ficamos como família. Quantas vezes hoje, né, a família, o que acontece com a família? Entra e sai e não se fala. Passa semana e não se fala. Por quê? Né? Porque a televisão não deixa, o celular não deixa, o sono não deixa, as coisas não deixam, as preocupações não deixam, nada deixa a gente se relacionar. Mas por quê? Porque naquele momento não teve o quê? O encontro, a comunhão com Deus. Porque Ele é a minha base. Igual a gente vem para a igreja, como a palavra do Senhor deixa bem claro, para me fortalecer. Porque durante a semana eu preciso o quê? Continuar o meu firmamento com Deus. Mas a gente vai ter essa aliança aqui. E esse momento é maravilhoso. Por isso que eu digo, né, e sempre afirmo, nós não podemos deixar de estar na casa do Senhor.
Esse momento é um momento único. Mas eu não sei se domingo que vem eu viva, né? Porque eu falei, a gente faz planos, mas o Senhor executa. Então eu não posso perder a oportunidade de estar na presença do Senhor, só por meu bem prazer. E ali naquele momento, Davi não queria fazer o prazer de Saul existir. Não, porque era a vontade de Deus, era o prazer de ver Davi vestido com aquela roupa. Ele falou, não, vou me levantar, eu vou explicar, eu vou dizer, né? É como eu falei, a gente precisa falar e dizer, não, isso não está bom, não é desse jeito, não é dessa forma. Precisamos explicar, né? É como a gente fala, tem hora que vai ter que desenhar, vai ter que dizer, vamos ter que falar de novo. Por quê? Para que você possa entender. E naquele momento Davi explica para Saul que ele falou, não, eu não vou comprometer só a minha vida, vai ser uma família, vai ser um grande povo, e eu preciso observar. E Davi, então é interessante, né? Que aqui diz que no momento lá, que quando Davi naquele momento Golias foi insultar o povo de Israel. E aí naquele momento, né, e vem decorrendo também, aí o irmão de Davi, o mais velho, né, Eliabe, ele pega e fala para ele assim, aqui diz assim no verso 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse, por que descestes aqui? E quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheço a tua presunção, olha só, e a tua maldade, descestes apenas para ver a peleja, como diz assim, você veio aqui só para zombar de nós, da sua casa, da sua família, afronta, né? Mas por quê? Porque não tem essa experiência com Deus, não tem essa intimidade com Deus. E muitos que estão na igreja nos afrontam, amados. Afrontam. E não estão lá porque, como diz assim, é Deus que propositalmente faz, não é culpa dele. Sabe para quê? É para te fortalecer. Aleluia, glória a Deus. É para nos fortalecer. Né? Algo que vem sobre a família não é para nos desmotivar, é para nós nos fortalecer. Para saber que tem Deus. Amém? É Deus que está no processo da nossa família, é Deus que está, é Ele que vai vingar por nós, né? É Ele que vai mostrar a sua verdade ali naquele lugar. Essa era as palavras, porque era a intenção que estava no coração de Eliabe, afrontar ele, porque ele era daquele jeito, invejoso, né? Inseguro, porque ele era um homem bonito, né? Ele era um homem grande, mas o que ele tinha? Maldade no seu coração. Quantas das vezes a gente tem maldade no nosso coração? Igual eu falei, eu não penso mais o que eu quero pensar. Eu quero pensar o que Deus está pensando. Porque o que eu penso dá vergonha até de pensar. Mas quando Deus, né, nos ajuda a pensar, eu falo assim, foi porque isso. Aonde? Aí ela fala assim, mãe, acho engraçado a senhora. A senhora fala umas coisas, eu digo, claro. Porque eu vou pensar aquilo que está errado, vou dar uma folga, né? Para ver se pensa certo, para ver se direciona certo. Sabe por quê, meu amado? Por isso que nós precisamos tomar conta, né, dos nossos pensamentos. E Davi naquele momento, aqui diz, respondeu, cadê aqui mais pro final, né? Aí Davi pega e fala que Davi se levanta para ir, e naquele momento, né, o próprio gigante também, ele se olha e vê, né? Eu estou ouvindo, cadê aqui? Ele, 48, verso 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão na sua alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe a testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu,
com uma funda e com uma pedra, e feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe uma espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gade, até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho, e saíram até Gade e até Ecrom. Entraram naquele momento, né? Até aí. Então, o que aconteceu? Quando Davi viu que o filisteu estava vendo, ele se levantou de força, ele se levantou de verdade, e ele falou: calma aí, não vai ser dessa forma. Ele vem afrontar, mas Davi tinha segurança, né? Que no texto ele diz assim, que ele fala que naquela hora ele não ia simplesmente com o que ele tinha, não era com as suas pedras, não era com a sua habilidade, ele ia com a autoridade do Deus de Israel, com a autoridade daquele que ele tinha intimidade. Então, Davi nem confiou no que ele sabia. Eu não confio no futuro daquilo que sei. Eu confio naquilo que Deus fala. Amém. Aquilo que Deus diz, a promessa dele, né? Se ele prometeu, ele vai cumprir. Aí agora eu digo assim: Senhor, eu queria estar vivo para ver muitas coisas, mas talvez não esteja. E Davi naquele momento, ele se apressou, ele fez o que deveria ter feito. E aí naquele momento ele foi, como nós contamos, né, até para as crianças, naquele momento daquela afronta, Davi tinha segurança daquilo que Deus tinha dado para ele, da firmeza que ele tinha em Deus, do júbilo que ele tinha, né, das intimidades lá. Mas porque seria uma vergonha o povo de Israel, seria uma vergonha se tivesse confiado em si mesmo. Então eu não posso confiar em mim, né? É como uma irmã uma vez que falou para mim assim: sempre que perguntar, né, dependendo das situações das pessoas, sempre perguntar, vai bem, porque Deus está cuidando. Quando perguntar da sua família, vai bem, porque Deus está cuidando. Mesmo nas situações erradas e difíceis, vai bem, porque Deus está cuidando. Deus cuidou da família de Davi, Deus cuidou do povo de Israel, Deus tirou deles ali o quê? A vergonha. E deu na mão de um homem simples, né? E é isso que Deus faz conosco. Ele confia o futuro da sua família em você, porque Ele sabe que você está crendo, porque Ele sabe que você está insistindo, porque Ele sabe que você está ali na frente, né? Se levantando. E naquele momento, Davi, ele se apressou e foi. E aí, é como eu disse, Deus naquela hora tirou o quê? A lerdeza, tirou os empecilhos dos pés de Davi e colocou ele correndo, né? Botou ele veloz como uma garça, né? Botou ele veloz para se enfrentar. Eu quero dizer que quando nós olhamos para o nosso futuro, a gente vemos, né, que está longe, distante e é grande, é um gigante. Mas nós podemos saber o quê? Que não podemos ficar nos lerdando ou esperando simplesmente algo acontecer. Não, eu e você precisamos nos levantar para avançar, para derrubar os gigantes que se levantam contra a nossa família no futuro. Eu planto hoje, como eu falei com o pastor, né, a gente planta agora e colhe depois. Se eu não planto hoje, como é que eu vou colher amanhã? Não tem como você não plantar, né? Então nós plantamos com fé, com atitude, com ousadia, com firmeza, né? Com perseverança. Aí eu olhando, né, lembrando a palavra do Senhor, e aí lendo, estudando e orando, buscando a Deus, eu falei: olha Deus, começou lá a Santa Maria, né? Nós vínhamos na época de chuva, eu vinha de ônibus, agora vinha de carro depois, mais tarde. Aí muitas vezes no domingo a gente vínhamos
chegavam na igreja molhados, né? Tiravam os sapatos, ficavam ali descalço lá na igreja, com a roupa toda molhada. E aí eu posso dizer que esses dias foram ruins? Não, foram bons. Porque se eu não tivesse me desafiado, eu não estava com a igreja. Tá, hoje tem poucas pessoas, mas eu quero dizer que, como diz a própria palavra, né? Até uma vez a gente falou assim, parece que essa igreja é uma escola, ensina o povo, fortalece e o povo pega e vai. Aí é bom que você fica sabendo que, como diz ali, outras pessoas foram, estão crescendo e dando fruto. Amém. Né? Mas é ruim e triste quando você vê aqueles que você ensinou, carregou, o que acontece? Está com a vida perdida. É triste, meu amado, mas nós não podemos ficar lamentando. Nós não podemos ficar entristecidos. Porque é como aqui, ó, eu preciso jubilar e agradecer a Deus porque Ele confiou e eu não desisti. Foi o que aconteceu com Davi. O pai confiou nele para levar uma comida para os irmãos. E ele fez muito mais do que só uma comida. Ele se levantou com uma posição de guerrear contra a sua família. E nós somos guerreiros de orações, né? Pela nossa família. Precisamos nos juntar. E quando a gente se junta, a gente se fortalece. E naquele momento lá, Davi vai e prevalece, né? E mostra. Aí, como diz assim, aí depois todo mundo faz a festa. Até o irmão falou mal dele. Olha, o menininho aqui, ruivo, o bonitinho da família. Se não fosse ele, né? Porque o inimigo, ele sempre vai usar alguém, como eu digo até mesmo, né? Da família, quem está próximo, para nos desafiar. Vai usar, amados. Né? E nessas horas eu sempre digo assim, não é ele que fala, não é ela que fala, é o inimigo que está falando, né? É como eu ouvi um dia que o pastor falou assim, não dá sua boca pro diabo não, mas, oh meu Deus, mas de vez em quando não, né? Porque a gente vigia nas palavras, né? Toma cuidado. E erguendo com fé, amados, a nossa vitória no futuro, nas mãos de Deus, porque nós sabemos que a vitória ela sempre vem, mas ela vem quando nós não retrocedemos, quando nós não desistimos, né? Poderia ter desistido de muitas coisas da nossa vida, poderíamos desistir, mas só que Deus não deixa-nos desistir. Ele vai à nossa frente. E outra, as afrontas que nossa família, que você e eu, que ouvimos, né? Deixa que Deus está colhendo, né? Não tem como achar que não está sendo ouvido. Deus está ouvindo da mesma forma que nós ouvimos. Ele está ouvindo. E Ele vai conceder a vitória, né? Porque, amados, quando se levanta contra a nossa casa, quando se levanta contra a nossa família, está se levantando contra o Senhor dos Exércitos também. Verdade. Porque nós somos parte dele. Nós fizemos aliança com Ele. Não é assim? Eu aceitei Ele para toda a minha vida. Então você o aceitou para toda a sua vida. Então afronta você, afronta também Ele. Mas precisamos esperar no tempo certo para que possamos agir. Então Deus age no futuro e Deus age também nesse presente que nós estamos hoje. Amém? E o presente, ele é algo sobrenatural de experiência para mim e para você. Amém? Então que Davi, eu até falei isso, meu Deus, muito conhecido, né? A gente fala muito para as crianças, mas eu fico na lição de dizendo que Deus não quer que eu me assegure daquilo que eu tenho, mas daquilo que Ele é. E foi isso que Davi fez. Né? Glória a Deus. O futuro de Davi, o futuro da família, o futuro daquele povo foi com Davi por intermédio de Deus. Deus é conosco. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Deus, diante do Senhor, Pai amado, o Senhor é o nosso Deus que está à nossa frente. Nós aqui não temos conhecimento, nós não temos o gigante para derrubar com pedras, mas nós temos o gigante, Deus, o inimigo das nossas almas, que vem contra a nossa família, que vem contra a nossa mente, que vem com as mentiras, com os dados reclamados, Pai amado, com as misérias, vem lançando os passados, vem lançando os lixos, mas nessa autoridade do Senhor, ó Pai, o Senhor deu estratégia para Davi, o Senhor deu segurança para este homem, Pai, o Senhor deu, ó Pai amado, equilíbrio emocional, o Senhor deu direções, o Senhor o ensinou, Pai, para que o futuro, Deus, que ele tinha que enfrentar neste dia para derrubar o gigante, ele precisava ser ousado. E assim seja, Espírito Santo de Deus, venha nos usar, venha nos direcionar, Pai,
vem nos equipar de maneira poderosa, porque nós estamos aqui e nós plantamos durante esse ano sobre a nossa família, porque nós sabemos que a nossa família é nobre, a nossa família é especial, a nossa família é escolhida pelo Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus das famílias e o Senhor salva a família quando um se posiciona, quando um se levanta. Deus, aqui nessa história de Davi, ele se posicionou sobre a sua família. Deus, ele se posicionou para trazer a vitória. E assim seja, que nessa manhã cada um de nós que estamos aqui, ó Pai, possamos nos posicionar, sabendo que o futuro, Pai, não é ver a nossa família servindo o inimigo, nem sendo, ó Deus amado, destruída com os vícios, com as mentiras, com os enganos que o mundo hoje prega. Ó Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor convence, o Senhor, ó Deus amado, muda a história e transforma a mente de cada um. Então vai, Senhor, dando direções a cada um dos nossos familiares, ajudando eles, ó Deus, a voltar para o caminho, porque sabemos que os gigantes que se levantam contra a nossa família, eles já caíram por terra. O Senhor já venceu naquela cruz, o Senhor já deu a vida, Pai, e hoje a nossa família, ela está nas tuas mãos. Nós entregamos nas tuas mãos, porque o Senhor cuida, porque o Senhor sabe do melhor, o Senhor convence cada pecador do seu pecado. E a nossa família, ela precisa cada dia se convencer, ela precisa cada dia saber e reconhecer que o Senhor é Deus, Pai. E quando eles estiverem em momentos, ó Deus amado, de crises, ó Deus, que eles possam ver o Senhor, olhar para nós como ali os filisteus, ó Pai, olharam para Davi, ó Deus, e viram que ele não estava só, mas que o Senhor era com ele, de força, de ousadia e de coragem. Deus, então nos dê, Pai, essa ousadia, essa força, essa coragem para prevalecer sobre a nossa família, porque o futuro dela está nas mãos do Senhor. O nosso futuro está nas tuas mãos, Pai, porque o Senhor sabe daquilo que é melhor e extraordinário para cada um de nós. E nós estamos aqui porque nós estamos sendo ministrados e fortalecidos pelo Senhor. E Davi foi, e ele conseguiu, e nós também conseguiremos, porque a vitória é daqueles que não voltam, é daqueles que não reclamam, é daqueles, ó Deus amado, que a cada dia agradecem pelas lutas, mas também tem a vitória a cada dia almejada. Eu creio que o futuro de cada dia, Pai, de 2025, que nós teremos, ó Pai, grandes testemunhos a ser contados para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.